Caríssimos e caríssimas correspondentes, salve Maria. Vamos agora ter mais uma comunicação para vermos mais um dos ensinamentos muito preciosos de Dr. Plínio. Primeiro vou cumprimentar aquelas pessoas que já estão online e depois começamos a nossa matéria. Primeiro é a Leia, o João Paulo, o, a, a Isabel e a Vitória, salve Maria. O João Pedro agora está engajado no exército, eu não sei como é que ele, se ele está ou não está. Depois, Dona Maria Eugênia e as professoras Ana Maria, Lucília e Letícia, salve Maria. Leandro Toledo, Alessandra e acho que a Gabriele também. Outro dia ela apareceu aqui na lista. Me dá muito contentamento que ela já esteja assistindo às reuniões. Roberto Rivas, também com muito contentamento. Dona Professora Maria das Graças e Dona Maria Emília, salve Maria. Dona Margarida Almeida, mais o coronel. E Terezinha e Patrícia, salve Maria. Tibério Reis, salve Maria. Maria Henriqueta, Dona Maria Henriqueta, salve Maria. Maria Garcia, salve Maria. E já cumprimento também a Dona Maria Elisa, que acabou de entrar. Muito bem, vamos rezar para começar. Une Patria et Filho et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, filha de Letíssima Dei Patris, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, Mater admirabilis Dei Filii. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria Sponsum, fidelissima Dei Spiritus Sancti, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Doutor Plínio, rogai por nós. Dona Lucília, rogai por nós. Em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui eu queria logo no início comentar que as inscrições para o simpósio estão sendo feitas, passaram de 100, não muito, mas passaram já de 100, e eu tenho esperança que ainda alguns se inscrevam, mas tudo parece conduzir à ideia de que nós vamos ter um número menor do que no ano passado, por três motivos principais. Primeiro motivo, aperto financeiro, que com este governo o custo de vida aumentou, está muito difícil para certas pessoas conseguirem conseguirem cumprir as despesas indispensáveis para participar do simpósio. Um outro elemento é que os proprietários das empresas onde vários trabalham não vão dar férias, não vão permitir que as pessoas fiquem sem trabalhar nos dias de carnaval. E isso é uma coisa. Antigamente era mais fácil obter essas licenças e agora está mais difícil. Creio que isso se deve à situação econômica do país. Esses proprietários não querem liberar as pessoas porque não querem diminuir o ritmo de conquista de meios, enfim, de solidez das suas empresas. E, em terceiro lugar, isso eu digo com muita compreensão, com muita alegria, crianças novinhas estão nascendo e tornam impossível os pais as deixarem em casa com qualquer pessoa. Eles precisam estar sempre juntos e tudo. E isso é fácil de compreender. Bom, o que nós vamos comentar hoje? Nós vamos continuar o comentário de outro castelo. E é interessante que nós estamos vendo que os castelos, eles ocupam
um espaço dentro das considerações humanas como locais especialmente bonitos, especialmente simbólicos, especialmente atraentes, especialmente favorecedores até de sonhos, não é? Porque os castelos têm qualquer coisa de sonho. E isso faz com que o castelo, que normalmente nasceu por causa da guerra, ele tem por trás dele todo o jeito de quem resiste, de quem defende e de quem dá contragolpes para aqueles inimigos que procuram destruí-lo. E nesse sentido, o castelo ele tem um imponderável que arremete diretamente para a luta, para a ideia de luta. E é por isso que impressiona bem. E o castelo que nós vamos ver hoje é um lindo castelo espanhol que o Dr. Plínio gostou muito, conforme nós vamos ver o comentário dele, mas é o Castelo de Coca. É um nome para os nossos ouvidos, não soa tão simpático quanto para os espanhóis lá da região, sobretudo. Fica no local da Espanha chamado Segóvia. Tem o Alcácer de Segóvia, que é lindíssimo, mas tem também o Castelo de Coca. É dos castelos mais fortes, mais possantes que nós conhecemos. E os comentários de Dr. Plínio vão nos preparar para depois fazermos um rápido comentário de outra coisa que ele vai levantar e que é interessantíssima. São 4 frases. 4 frases. E é sobre a retidão. É impressionante como ele vai comentar a retidão, dando a definição da retidão, e é um conselho espiritual tão bom que só mesmo vindo de um profeta como ele, para nos dar tanta força de sabedoria, tanta força para continuarmos viver. É muito bonito, os comentários são muito bonitos e afinam muito com a figura do castelo. Bom, então, eu vou colocar uma primeira imagem sobre o castelo. Esse que aparece é o castelo. Veja que é um castelo portentoso. Ele é bem grande, é bem forte, ele é muito sólido, quase que se diria inexpugnável. Fizeram um jardim diante dele, que é um jardim um pouco, quase que eu diria, quase um pouco inglês, pelo carregado do verde, da grama e tudo, enquanto as paisagens espanholas não são tão verdes assim. Mas não sei se isso foi feito atualmente, porque ele virou um local de visitação pública. E talvez para atrair o público eles tenham feito isso. Não ficou feio, mas não é o ideal para ele, me parece. Bom, depois então nós vamos fazer uma correlação com a virtude da retidão. Eu vou deixar o Dr. Plínio falar, porque é tão bom o que ele fala, é tão certo, é insuperável o que ele diz. Eu vou deixá-lo falar e depois eu retomarei a palavra novamente. Castillo de Coca, em Segovia. A primeira impressão que se tem é de que é uma coisa irreal. A vontade que se tem de dizer, não, isso não existe. O castelo, com a felicidade do costume, o artista soube fotografar o castelo numa hora de um contraste muito feliz. Ele procura, com frequência nas fotografias dele, os céus sombrios com os castelos muito iluminados. Os senhores imaginem que não houvesse céu sombrio ali e que houvesse um céu azulzinho. Os senhores acham que o castelo perderia? Por que uma ameaça assim, fica um céu tão ameaçante, fica tão ameaçador, fica bem para o castelo? É uma pergunta que os senhores poderiam tentar resolver por si mesmos. Mas, em atenção à jovem idade, eu vou dando os passos para se fazer análise da coisa. O castelo
o céu está muito sombrio, mas não sombrio de qualquer maneira. Os senhores notam nele uma parte que está luminosa. Dir-se-ia que um raio acabou de passar por lá como um corisco, e que deixou um resto de luz ali, e que será talvez esse resto de luz que ilumina tão magnificamente o castelo. Que castelo! A gente tem a impressão de que ele é tão grande, tem tantas torres, tem tantos salões, tem tantos espaços, tem tantas muralhas, que se diria que é o castelo sem fim. É o castelo incalculável, é o castelo incomensurável, é o castelo de conto de fada. A gente imagina esse castelo voltado para o viver delicioso dos que nele habitam. Então imagina salas e salões, imagina uma capela interna magnífica e grande como uma catedral, imagina salas de refeição estupendas, salas de recepção estupendas, salas de trabalho, de conversa política, de reunião política maravilhosas, dormitórios extraordinários. Imagina todas as formas do conforto do tempo em que esse castelo foi construído, instaladas ali para um número indefinível de personagens que ali habitam. Personagens nobres, vestidos com riqueza, com maneiras requintadas, que quando se encontram pelos corredores fazem grandes reverências e que se saúdam com cerimônia, mas que ao mesmo tempo cochicham e fazem política, uns para outros, uns contra outros, no vai e vem da vida de todos os dias. Realmente, esse castelo, em determinado momento, foi assim. E foi construído com uma preocupação artística muito apurada. Os senhores notarão, por exemplo, que quem construiu o castelo teve a preocupação de fazer nele umas estrias brancas, de maneira que ele é marcado por umas listas brancas em toda a sua extensão. Eram pedras de outra qualidade, trazidas para formar uma espécie de alternativa e concorrer para a beleza do castelo. Os senhores notarão no castelo, na parte bem central, um torreão. Um torreão que é um maço de torres coligadas entre si. Em torno desse torreão, percebe-se que há por detrás dos muros um pátio enorme. Depois, esses muros são cercados por altas muralhas, com esse pátio, quer dizer, é cercado por altas muralhas, com torres também grandes e em número enorme. E na ponta de cá, um maço de torres especial que faz uma espécie de equilíbrio com um maço de torres no centro. Depois isso se repete, porque considerado como um todo, aquele torreão central, mais o pátio, mais os muros, os senhores percebem que tem depois mais outro pátio, e depois mais muros, para depois chegar à parte externa do castelo. Não sei se interpreto bem a fotografia, mas parece que o castelo é cercado por um valo de água ou por um rio. É como eu seria levado a interpretar a parte clara, luminosa, que tem aqui embaixo. Mas não sei se não será um engano da minha interpretação. Qual é o significado militar desse castelo? O castelo nos fala, sem dúvida, de uma vida requintada, de uma vida nobre, nos fala, sem dúvida, das mil delicadezas da civilização cristã. Mas as delicadezas da civilização cristã se deterioram quando elas vivem num clima sem heroísmo. Onde está o heroísmo desse castelo? Todo ele é feito para combater. Ele é uma fortaleza, e uma fortaleza calculada para resistir a um cerco tão longo que o adversário desista. A um cerco tão longo que o adversário vai ficando cada vez mais com menos gente e perceba que não pode lutar e fuja durante uma noite. Há um cerco tão longo que dê para que os castelães assediados possam mandar avisar os aliados e os aliados venham ao socorro deles. Um castelo tão enorme que quase não se possa imaginar como é que uma tropa possa cercá-lo inteiro, de maneira que ele sempre fica com uma saída livre para saírem os avisos e para entrarem os aliados. Os senhores percebem
que é um castelo inconquistável, ou que ao menos tem que é muito difícil de conquistar. Quando acontecia dos adversários serem tão numerosos que conseguiam fazer o cerco do castelo, como é que o castelão se defendia? Como é que ele mandava um aviso aos seus aliados? Pombos correios soltos do alto daquela torre. Da torre central, ou desta outra torre aqui do ângulo, dos pontos mais altos do castelo, para o pombo levantar voo muito alto e não poder ser atingido pelas flechas do adversário. Pombos correio que levavam, como os senhores sabem, na patazinha, amarrado por uma pequena argola, uma mensagem: venha já, porque estamos sitiados. Só isto. Assinado fulano. E era do chefe, do senhor feudal deste castelo, para um senhor feudal vizinho, aliado dele, parente dele, amigo dele, eventualmente irmão ou primo dele. Às vezes os castelos assim, muito seguros, tinham ainda uma outra saída, que era o subterrâneo. E às vezes tinham vários subterrâneos, que iam dar em lugares tão distantes que o sitiante não sabia onde era. Era uma gruta de onde de repente se movia uma pedra e saía de dentro um mensageiro, rápido como um corisco. Se não era uma gruta, era uma velha árvore, várias vezes centenária, de dentro da qual, na qual se tinha aberto uma saída e de dentro da qual pulava fora de repente um homem. E isso em regiões muito diversas e às vezes guarnecidos ali com um guarda oculto. De maneira que se o adversário quisesse entrar ali, de repente uma flecha mortal o pegava pelas costas e ele morria. Qual é o sistema de defesa do castelo? O sistema de defesa é este. No primeiro plano tem toda uma série de muralhas. No alto dessas muralhas, os senhores devem imaginar, nos grandes dias de cerco, no alto dessas muralhas, guerreiros. Do alto das outras muralhas, gente com arcos e flechas atirando em quantidade sobre o que estavam embaixo. E às vezes os arcos, as flechas, as flechas incendiadas, de maneira que queimavam a pessoa que feriam. E às vezes iam bater longe, na retaguarda, onde estava o nobre que dirigiu o assalto do outro lado. E, portanto, muito perigo para a manutenção de todo o ataque do exército. Se, porventura, o sitiante conseguisse sitiar, arrombar ou penetrar nesta muralha, ele teria depois toda uma outra batalha para a segunda muralha. E depois uma batalha para a terceira muralha. De maneira que eram 3 guerras concêntricas. Ora, o castelo era sempre sediado por gente que vinha de fora. Os habitantes do lugar não davam comida, e davam caminhos errados. Quando eles perguntavam o caminho, informavam errado. Durante a noite, quando eles dormiam, procuravam pegar fogo nas tendas deles, etc. De dia, quando eles se apresentavam para combater, eles estavam expostos ao ar livre contra a gente que combatia de trás de murada. Os senhores compreendem que o castelo desse é uma potência. Daí, desta ideia de resistir sem fim, de resistir sempre, de resistir com coragem, vem um certo ar heróico que esse castelo tem e que forma o melhor da elegância dele. Uma das melhores definições da elegância talvez seja a leveza e a distinção do guerreiro quando descansa. Quem não é batalhador, quem não é polêmico, esse não tem verdadeira distinção, não tem verdadeira elegância. Aqueles nobres que lutavam assim contra as investidas árabes, fortemente apoiados por seus camponeses, nos quais eles viam filhos e que os tratavam como pais, esses nobres, eles realmente fizeram a defesa da Espanha e liquidaram para a Europa o perigo muçulmano. Mas eles viam filhos e que os tratavam como pais. Bem, nós acabamos de assistir o comentário do Castelo, e que, como sempre, é extraordinário.
nós vemos que ver a realidade é vê-la deste jeito. Esses olhos inocentes, repletos de sabedoria, com muito sofrido, muito que nunca recusou uma dor a Nosso Senhor. Então, chega uma hora que ele tem alma repleta de coisas para servir para aqueles que o ouvem. Agora, me parece, caiu nas minhas mãos um pequeno trechinho com 4 frases. E ele fala da retidão. E me parece que a retidão combina muito com esse castelo. Essa firmeza, essa coisa não é, não é, né? Sim, sim, não, não. Se expressa muito bem no castelo. Estando nós, assim, alimentados dos comentários tão bonitos do castelo, creio que vai ser útil nós vermos essas 4 frases. E, inclusive, se alguém quiser, depois é só me pedir que eu mando por e-mail. Então, veja lá. A primeira, ela vem aqui. A retidão. Ela não se apresenta engalanada, enfeitada, não. Ela não tem o esplendor das outras virtudes, né? Porque ela não é senão a perfeição das outras virtudes. Olha como isso é interessante, né? Se um homem nesta terra fosse apenas atrás da felicidade, ele deveria ir atrás da retidão. Que conceito interessante. Quer dizer, a retidão traz felicidade. A retidão é a perfeição de todas as virtudes. É muito bonito isto. E aí, então, depois ele passa para outra frase. A retidão é aquela integridade por onde a alma faz tudo o que deve, faz como deve, sem delonga, quer dizer, sem ficar empurrando para frente, sem tapiação, quer dizer, sem enganar nem a si próprio, nem a ninguém, sem protelação, quer dizer, empurra para frente, sem protelação. A falta de retidão levou, essa frase aqui é preciosíssima. A falta de retidão levou mais gente para o inferno do que todas as tentações declaradas e que tem uma coisa que tá, declaradas e diretas. A maior parte das pessoas vai para o inferno por ter escorregado por tentações pequenas e indiretas. Veja quanto cuidado nós devemos tomar. A nossa vigilância deve ser muito aguda e forte, porque é a partir de pequenos indícios, de pequenos erros, de pequenas concessões, que a gente acaba perdendo o céu e acaba perdendo a alma. Bem, isso me pareceu tão útil, tão benfazejo para as pessoas, que eu quis transmitir essas 4 fases e recomendando, sejamos católicos, castelos. Nós temos que ser fortes como castelos, inamovíveis em matéria de princípios e de virtude como os castelos. Assim nós devemos ser, para sermos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Bem, era o que eu tinha a dizer hoje. E, antes de terminar, eu coloco aqui uma última foto, só para ilustrar um pouquinho o que nós vimos. Nós temos aqui uma foto de Nossa Senhora, que prometeu o triunfo do Imaculado Coração dela, que prometeu o reino de Maria. E vejam que expressão tem essa imagem. É a imagem mais expressiva que eu conheço. E a foto dele, que é, segundo a mim, pessoalmente me parece, pelo que eu conheço, pelo que eu aprendi, e outros também têm, não é um dogma, mas é o que me parece, ele é obra-prima de Nossa Senhora. Uma integridade como a dele,
uma retidão como a dele e uma quantidade enorme de feitos, de batalhas, de vitórias e de colocando os inimigos de Deus em desespero. Então, peçamos a Nossa Senhora e ao Dr. Plínio que nos ajude a chegarmos aonde nós devemos chegar. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, fidelicíssima Dei Patris, Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Ave Maria, Mater admirabilis Dei Filii, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Ave Maria, sponsum fidelissima Dei Spiritus Sancti, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Dr. Plínio, rogai por nós. Dona Lucília, rogai por nós. Em nome do Pai, et Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora ajude e favoreça a todos. Peço muitas orações pelo simpósio. E contem também todos com as minhas orações. Salve Maria.